Se você está assistindo a este vídeo agora, prepare o coração e a imaginação. O que você vai ouvir não é apenas mais um relato antigo, mas uma das cenas mais impressionantes já registradas na história. É um confronto silencioso entre fé e ilusão, entre um povo perdido e um profeta solitário, entre o clamor desesperado dos homens e a resposta poderosa do céu. Imagine-se num monte alto, cercado por milhares de pessoas. O ar está pesado, denso de expectativa, medo e curiosidade. Todos estão esperando para ver qual Deus responderia com fogo. Essa é a história de Elias, o profeta que desafiou uma nação inteira e viu o céu se abrir. Então, ajuste o volume, respire fundo e permita que cada detalhe desta narrativa incrível tome forma diante de você. O sol nascia sobre Israel com uma luz pesada, quase opressora. Havia anos que a chuva não caía. A terra, rachada e seca, parecia pulsar de calor, como feridas abertas na paisagem. O povo caminhava arrastando os pés, buscando sombra onde não havia, e a esperança se tornava cada vez mais rara. As colheitas tinham desaparecido, os animais morriam de sede, e o silêncio da terra era tão doloroso quanto a fome que assolava as famílias. Nesse cenário de desespero, muitos tinham se voltado para novos altares. Cultos e rituais que prometiam fertilidade, prosperidade e, acima de tudo, a tão sonhada chuva. O reino estava dividido, confuso, espiritualmente desgastado. E era por essa terra que Elias caminhava lentamente em direção ao Monte Carmelo. Seus passos eram firmes, mas carregavam o peso de uma missão que ele sabia não ser sua, e sim de Deus. Elias não levava armas, não tinha um exército ao seu lado, não usava coroas ou ornamentos de poder. Ele carregava apenas uma coisa: a convicção ardente de que o Senhor, o Deus de Israel, responderia. A notícia de que um confronto épico aconteceria se espalhou como fogo em palha seca. Ainda de madrugada, o povo começou a subir o monte, movido por uma estranha mistura de ceticismo e esperança. Quando Elias finalmente chegou ao topo, encontrou os 450 profetas de Baal já em pleno movimento. Eles dançavam, gritavam, batiam palmas, saltavam e rodopiavam na poeira, tentando chamar a atenção do seu Deus. Seus cânticos eram altos e fortes, mas soavam desesperados, como se cada nota fosse uma tentativa de impedir que o silêncio os derrotasse. O altar deles já estava pronto, o sacrifício preparado, e a multidão observava cada gesto atentamente. Alguns torciam por eles, outros zombavam, e muitos apenas buscavam um sinal, qualquer que fosse, para que tivessem algo em que acreditar novamente. O sol subiu no céu, e com ele o calor aumentou, tornando o ar quase irrespirável. Os profetas de Baal intensificaram seu ritual frenético. Começaram a se cortar com facas e pedras afiadas, deixando o sangue escorrer por seus braços e pernas. Era um espetáculo de desespero, não de fé. Uma demonstração de autoflagelação na tentativa de forçar uma resposta que não vinha. Mas apesar de todo o barulho, de toda a dança, de toda a violência contra si mesmos, nada acontecia. Nenhuma brisa, nenhum clarão no céu, nenhum sinal. O silêncio divino era ensurdecedor. O povo, que antes observava com expectativa, começava a murmurar. Os rostos, antes confiantes, agora revelavam dúvidas e cansaço. Elias observava tudo em silêncio. Não com orgulho ou arrogância, mas com uma profunda tristeza. Ele via vidas sinceras, pessoas desesperadas, presas em enganos profundos. Ele via a dor de um povo que tinha esquecido seu verdadeiro Deus. Por volta do meio-dia, quando o sol estava em seu ponto mais alto e o calor era insuportável, Elias se aproximou. Seu simples gesto de caminhar em direção ao centro foi o suficiente para que todos parassem. O barulho cessou. O silêncio que se espalhou pela montanha era quase palpável, pesado de expectativa. Ele olhou ao redor, para a multidão exausta, respirou fundo e pediu que o povo se aproximasse. Não era um convite teatral, cheio de pompa. Era como se ele quisesse que cada pessoa visse de perto o que iria acontecer. Sem truques, sem artifícios, sem distrações. Ele queria que todos fossem testemunhas oculares da verdade.
Então Elias começou a reconstruir um antigo altar de pedras. Um altar dedicado ao Senhor que estava quebrado, esquecido com o passar dos anos e da negligência. Com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, ele o reergueu. Cada pedra que ele colocava ali carregava a memória de uma aliança antiga, um lembrete de quem eles eram e a quem pertenciam. Depois de reconstruir o altar, Elias fez algo ainda mais estranho. Ele cavou um sulco profundo ao redor dele, como uma vala. Organizou a lenha de maneira cuidadosa sobre as pedras, preparou o sacrifício conforme a lei e, então, fez um pedido que causou espanto geral. Tragam-me água. Água, em meio a uma seca devastadora, onde cada gota era preciosa. Mesmo assim, o povo obedeceu. Trouxeram 4 jarros grandes e despejaram tudo sobre o sacrifício e a lenha. A água escorreu pelas pedras, encharcando tudo, e começou a se acumular no sulco que ele havia cavado. Elias pediu uma segunda vez. Façam de novo. E eles fizeram. Mais 4 jarros de água foram derramados, e o sulco já parecia um pequeno lago. Então ele pediu pela terceira vez. Façam pela terceira vez. E eles obedeceram. A lenha estava completamente encharcada, pesada, brilhando sob o sol. O altar pingava água por todos os lados. A multidão ficou boquiaberta. Alguns riram de forma incrédula, outros balançaram a cabeça, certos de que aquilo era uma loucura. Tornar a lenha impossível de queimar parecia absurdo, um ato de autossabotagem. Mas Elias não estava buscando a lógica humana. Ele estava preparando o palco para o poder divino. Com o altar e a lenha encharcados, Elias se afastou apenas um passo, ergueu o rosto para o céu e começou a orar. Ele não gritou. Não fez movimentos dramáticos. Sua oração foi calma, curta, direta e sincera. Foi uma conversa íntima com aquele que sempre o ouvira. Ele disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Era tudo o que precisava ser dito. Naquele instante, o silêncio se tornou absoluto. Nenhum animal, nenhum vento, nenhum sussurro na multidão. Era como se o próprio tempo tivesse parado em antecipação. Então, um som profundo ecoou, vindo de cima. Não era um trovão. Não era o vento. Era algo que ninguém ali jamais tinha ouvido. De repente, uma luz ofuscante irrompeu no céu como uma chama viva, descendo com velocidade, precisão e um poder indescritível. O fogo caiu do céu. Um fogo que não parecia deste mundo. Ele consumiu o sacrifício instantaneamente. Depois, consumiu a lenha encharcada, as 12 pedras do altar e até mesmo a poeira ao redor. E então, lambeu e secou completamente toda a água que estava acumulada no sulco. Tudo desapareceu em segundos diante daquela chama que iluminou o monte inteiro. O calor era intenso, mas não queimava as pessoas. Era como se apenas a mentira e a dúvida estivessem sendo consumidas, e a verdade, finalmente, revelada em sua plenitude. A multidão, ao ver aquilo, caiu com o rosto no chão. Alguns choravam compulsivamente, outros tremiam de pavor e reverência. Não havia mais espaço para dúvidas, para ceticismo, para zombaria. O céu tinha respondido de forma inequívoca, e em uníssono eles clamaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Os profetas de Baal ficaram parados, petrificados, seus cânticos mortos na garganta, suas facas caídas no chão. O silêncio no Monte Carmelo, agora preenchido pela adoração, era mais alto e poderoso do que qualquer grito que eles haviam dado. E então, como se o céu estivesse dando o segundo sinal do dia, uma pequena nuvem surgiu no horizonte, do tamanho da mão de um homem. Uma mancha escura crescendo lentamente na vastidão azul. Era o início da chuva. Era a promessa quebrando a seca. O vento começou a soprar de uma maneira diferente. O cheiro de terra molhada se aproximava, e o povo percebeu que aquele dia ficaria registrado para sempre em sua memória. Elias desceu o monte em silêncio.
Ele não precisava mais dizer nada. O fogo havia falado por ele. A chuva, que viria logo em seguida, traria a vida de volta à terra. O Monte Carmelo se tornara a testemunha eterna de que uma oração sincera, feita com fé verdadeira, pode mudar o destino de uma nação. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Esta história é um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece seco, silencioso ou impossível, Deus ainda responde com fogo. Se essa narrativa mexeu com você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual momento mais te marcou. Inscreva-se no canal para receber mais histórias profundas como esta e compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise de uma chama de esperança hoje. Até a próxima e que a fé continue acendendo o impossível na sua vida.